Irmãos, nós vamos ler em Êxodo 7, 14. Se você tiver com a sua Bíblia, abra, né? Nós precisamos ler mais a Bíblia. A gente tem ouvido tanto comentário, e as pessoas estão começando a falar frases que são frases filosóficas, como se fossem versículos bíblicos. Isso confunde a gente. Ontem mesmo eu fiquei meio confuso aqui com o versículo, né? Eu tive que consultar para poder ver a veracidade. É um versículo muito bonito, aliás, é uma frase muito bonita, mas não é uma frase bíblica. E assim as pessoas têm colocado coisas na Bíblia que indevidamente. E a palavra de Deus é muito clara quanto a isso, né? Em Apocalipse, nada pode se acrescentar, nada pode tirar. Portanto, se lermos mais, o Senhor vai se revelar mais a nós. Quanto mais buscamos, mais o Senhor se revela. Você quer ter uma intimidade com Deus? Foi o que aconteceu aqui nessa história com Moisés. Deus, a intimidade que Moisés tinha com Deus, é um negócio impressionante, né? Nós vamos ler sobre isso. O tempo é pequeno, a mensagem é pequena, mas é importante que nós peguemos essas mensagens que são passadas e por que não estudar sobre elas, né? Vamos chegar em casa, vamos completar, vamos ler o contexto todo, né, para crescermos na graça e no conhecimento cada vez mais. A palavra diz assim, Apocalipse, Êxodo 7, né, 14. Eu já gosto tanto de Apocalipse que é a primeira coisa que sai. Então ordenou Yahvé a Moisés: o coração do faraó está irredutível. Ele se recusou a deixar o povo partir. Vai ao faraó pela manhã, eis que ele sairá às águas, e estarás à espera dele na margem do Nilo. Tomarás na mão o cajado que se transformou em serpente. Tu lhe dirás: Yahvé, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa o meu povo partir. Tem até um louvor assim: deixa meu povo ir. Depois nós vamos passar ele após a mensagem. Deixa o meu povo ir, para que me sirva no deserto. E eis que até agora não tens ouvido. Assim diz Yahvé: nisto saberás que eu sou Yahvé. Com este cajado que trago à mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se converterão em sangue. Senhor, nós louvamos o teu nome, te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos guardado, nos abençoado, tem nos livrado de todo mal e nos dado a direção. Mesmo nos momentos difíceis, nas tristezas da vida, nós nos alegramos no Senhor, e não há alegria maior, não há tristeza que se sobreponha ao amor, à alegria e à paz do Senhor. Por isso te louvamos, te glorificamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. E pedimos, conduza essa mensagem, Senhor, conduza essa mensagem, para que haja alimento farto nessa tarde. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o povo hebreu, né, o povo de Israel, começaram a se chamar de israelitas após Jacó lutar com o anjo, né, e ele prevaleceu, né? Então ali o Senhor o chama de Israel, aquele que pelejou com Deus e prevaleceu. Mas o nome Hebreus, ele vem, tem duas opções aqui, Eber é bisneto de Noé, Eber, descendente de Noé, da linhagem que obedeceu às orientações do Senhor, Eber. Então é uma das possibilidades do nome Hebreus ter descendido aí, ter vindo de Eber. E também em aramaico tem uma expressão chamada Ivri, que quer dizer aquele que veio do lado de lá do rio.
E Abrão, né, se chamava Abrão naquela época, ele veio do lado de lá do rio. Ele habitava ali na região da Caldeia, ali tem os rios Tigre e Eufrates. E ele atravessou o Eufrates para ir cumprir a orientação que Deus deu na direção da terra de Canaã, que depois passou a se chamar Judéia, porque quando eles foram para o cativeiro na Assíria, as 10 tribos do norte foram levadas para a Síria. Só ficaram as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. A tribo de Benjamim era muito pequena, então a tribo de Judá passou a dar nome àquelas pessoas, que quem morava ali naquela região passou a ser conhecido como judeu. E até mesmo a religião que eles praticam hoje tem origem nesse nome, o judaísmo, né? Religião judaica. Então estas são as origens aí dos nomes, né? Hebreu, judeu e israelita. Israelita é o que nasce fora de Israel. Israelense é o que nasce lá em Israel. Aí, o Egito sempre foi uma terra de muitos deuses. Muitos adoravam Deus, tinha Deus para tudo. Deus para água, Deus do piolho, Deus de não sei o que mais, Deus do boi, o boi ápice. Vocês se lembram que o povo de Israel, em determinado momento, quando Moisés foi para o Monte Sinai ou Monte Horebe, ficou 40 dias, eles fizeram um bezerro de ouro? Pois esse bezerro era lembrando o boi ápice, que era adorado lá no Egito. Então, o que Deus fez? Deus mostrou para o povo de Israel e mostrou para o Egito e para o mundo inteiro, para todo mundo que quiser ver até hoje, porque a palavra é viva e se renova a cada dia. Mostrou que o único Deus é Ele. Então, as pragas lançadas sobre o Egito, todas elas, cada uma foi em cima de um Deus adorado pelos egípcios. Como, por exemplo, a primeira foi o rio Nilo. O Egito, Heródoto escreveu, né, um historiador, que o Egito é uma dádiva do Nilo. Por quê? Porque ali no lugar chamado Delta do Nilo, o Nilo corria como um rio normal. Quando chega mais próximo ao mar, ele se abre em canais e forma um lugar assim parecido a um triângulo, que é chamado de delta, né? Uma figura geométrica grega. Então eles ali formam o delta do Nilo. É uma região mais fértil, porque quando tem o rio está baixo, né? No período de mais seca, a terra fica muito fértil para plantar. É por isso que eles foram para lá. Quando Israel teve uma grande seca, o Egito tinha mantimento. Vocês se lembram disso? Que até o povo foi para lá, né? Os irmãos de José, que o haviam vendido para mercadores ismaelitas, eles foram para o Egito buscar mantimento. E lá eles encontraram José como a segunda pessoa mais importante no Egito. Então, Deus, na sua estratégia, ele começou a jogar as pragas, mandar as pragas em cima das divindades adoradas no Egito. E o primeiro foi transformar o rio Nilo em sangue. Ali chegou Moisés e colocou o seu cajado dentro d'água, na frente do faraó. Você não vai deixar o povo ir, não? Então, aí ele faz, né? Ele coloca o cajado dentro d'água e o rio Nilo vira sangue, morrem todos os peixes. Só por curiosidade, meus irmãos, a tilápia, tão famosa aqui na nossa região, ela é chamada de tilápia nilótica, porque ela é originária do rio Nilo, tá? Só a nível de curiosidade. O rio Nilo tem muitas tilápias. Lá é a origem desses peixes, né? E aí, a primeira praga
foi exatamente o rio Nilo. A segunda praga foi a praga das rãs, porque o Egito adorava uma deusa chamada Requete, deusa rã. Então, Deus enche o Egito com rãs, muitas rãs. Eles não podiam fazer nada, porque onde eles viravam tinha rãs. A terceira praga foi a praga dos piolhos, que é a impossibilidade dos sacerdotes, dos magos, de replicar a praga. Foi uma praga feita porque eles não conseguiram fazer. Aqueles mesmos magos que conseguiram transformar os seus cajados também em serpentes, como Moisés havia feito, porque o inimigo tem poder, viu? Nós sabemos disso, o inimigo tem poder. E ali os magos, os feiticeiros do faraó conseguiram fazer uma mágica semelhante à que Moisés tinha feito, que Deus tinha feito através de Moisés, transformando o seu cajado numa serpente. E a outra praga foi a praga das moscas, porque eles também cultuavam um deus chamado Sebec, que é o deus inseto. A outra praga foi em relação à mortandade do gado, dos bois, por causa do boi Apis e outras divindades que eram adoradas no Egito, na forma de bovinos, deuses associados à saúde e proteção do gado. Então houve uma mortandade tremenda, de bois no Egito. A praga das úlceras. Essas úlceras atingiram todas as pessoas. As pessoas do Egito tiveram ulcerações terríveis. Deus estava desafiando a deusa chamada Sekhmet, que é a deusa da cura, e outros deuses da medicina que também tinham no Egito. A chuva de pedras, a chuva de granizo, outra deusa do céu chamada Nut, e a Rechepu, que é Deus do céu. Todas as pragas foram desafiando a ação de deuses, Deus mostrando que quem tinha poder era ele, que os deuses que eles adoravam não tinham poder nenhum, não podiam com o único Deus verdadeiro. A praga dos gafanhotos desafiou a Shu, que é o deus do ar. A praga das trevas, isso aqui foi muito interessante, foi a penúltima praga. Ela desafiou Ra, o deus sol. Então as trevas vieram para desafiar o deus sol, chamado de Ra, e na região de Israel ali chamado de Baal. Então esse deus deles não conseguiu dissipar tamanhas trevas. A palavra de Deus diz que eram trevas assim quase que palpáveis, de tão profundas trevas. Mas lá na terra de Israel, onde Israel estava, chamado Gozen, uma região mais no norte do Egito, na praga da escuridão, lá tinha luz. Na praga da água do rio Nilo, que toda a água do Egito se transformou em sangue, lá a água era potável. Irmãos, a história judaica conta que os egípcios iam lá para comprar do povo de Israel água pura. Eles iam lá para comprar água pura porque eles não tinham água. Porque, era uma providência de Deus, porque quando eles saíram do Egito, eles saíram com muita riqueza, e a ponto de construir um bezerro de ouro no meio do deserto. Isso aí mostra que uma pequena parcela do ouro que eles tinham, porque Deus foi providenciando as coisas. Quando eles foram sair mesmo, Deus moveu o coração dos egípcios, e os egípcios deram diversas pedras preciosas, ouro, prata, diversos desses braceletes, cordões, essas joias. Encheu o povo de Israel de joias, de presentes para eles irem. Isso foi ação de Deus
no coração dos egípcios para que Israel tivesse recursos, né, necessários, porque foram 40 anos de caminhada. Eles contavam com Deus, mas eles tinham os recursos também para algumas necessidades em determinados momentos. E essa praga da escuridão foi a praga mais terrível, né, que precedeu, aliás, ela foi a segunda mais terrível, né? Ela precedeu a praga terrível da mortandade dos primogênitos. Isso aqui é muito interessante porque tem a ver com a verdadeira Páscoa. Aqui houve uma orientação de Deus para que falai à congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. E o guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. Esse degolar à tarde aqui tem a ver com o sacrifício de Jesus, né, que foi degolado na vigília da tarde, às 3 horas da tarde. Então, esses animais foram degolados, o seu sangue foi passado nas portas. Foi uma outra demonstração da superioridade do nosso Deus. Por quê? Todas as casas dos egípcios tinham desenhos nas portas, desenhos dos deuses, de alguns deuses que eles tinham certa preferência. Todas as portas tinham esses deuses. E as casas que os judeus, né, que os hebreus moravam lá também na região de Gósen, também tinham esses desenhos nas portas, nos pórticos, né? Então, o que Deus fez? Mandou passar o sangue do cordeiro, né, tampando esses deuses. O objetivo era esse: passa o sangue do cordeiro nos pórticos, nos portais e nos umbrais, e o anjo vai passar por cima. Este é o verdadeiro significado de Pessá, passar por cima. Páscoa quer dizer Pessá. Pessá é passar por cima. Foi o que o anjo fez, né? E a Páscoa normalmente ela é uns 4, 5 dias antes do que é hoje a morte de Jesus, né? Comemorando a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, perdão. Mas não tem ligação. A ressurreição de Jesus é uma coisa, e a Páscoa, essa orientação aqui, é outra, completamente diferente. Tanto que Jesus comeu a Páscoa na quinta-feira. Ele foi morto na sexta, mas na quinta ele comeu a Páscoa. Desejei ardentemente comer essa ceia com vocês, né? Foi o que o Senhor falou. Vocês entenderam? Então, Páscoa é o anjo da morte passar por cima das casas que tinham sangue nos umbrais, né? E nas casas que não tinham sangue nos umbrais, o anjo da morte mataria os primogênitos. O faraó não havia permitido que Israel saísse, fosse embora. Depois de 430 anos, o faraó não permitiu. Então o Senhor foi mandando pragas para mover o coração dele. E até que nessa última, onde o seu primogênito foi morto, aí sim, aí o faraó deu uma balançada, permitiu que o povo fosse e depois se arrependeu e foi atrás. Mas aí vem uma outra história, né? Quando Moisés está ali na praia de Nueiba, o mar se abre e ele passa, né? O povo passa. É impressionante que Deus não fez um pequeno milagre, fez um grande milagre. O mar se abriu e as pedras do fundo do mar foram todas removidas. Israel passou ali a pés enxutos, pés secos, né? E sem ter que... Você imagina se Deus não tivesse removido as pedras também, né? Era criança, adulto, velho, subindo e descendo aquelas pedras do fundo do mar ali, aqueles corais que cortam muito, machucam muito. Deus fez completo. Deus, quando faz a obra na sua vida, meu irmão, ele faz uma obra completa. Ele não faz mais ou menos. Se for mais ou menos, é uma sorte da sua vida, não é a ação de Deus. Quando Deus age, ele age
para fazer um milagre completo na sua vida. Se alguma coisa modificou na sua vida e não foi completo, você pode saber que foi uma coincidência, né? Uma coincidência das ações aí do mundo. Mas a obra de Deus, ela é completa, é para mudar o rumo da pessoa definitivamente. Deus não dá uma balançadinha só para a gente chegar para o lado, né? Deus nos vira de costas para o mundo, de frente para a salvação, apontando sempre a direção. Então, aí aconteceu essa situação de que o anjo passou por cima das casas que tinham sangue nos umbrais, e nas outras casas ele entrou e matou os primogênitos. Portanto, nenhuma unha, como foi prometido, nenhuma unha de animal, nenhuma unha de homem ficou para trás. Todos saíram do Egito. Alguns egípcios até acompanharam o povo de Israel e foram na direção de Canaã. Nós estamos também para dentro em breve, né? Nós estamos caminhando, passando pelo deserto. O mar já se abriu. Quantas lutas parecidas com o mar se abrir, né? Na nossa vida nós já tivemos, né? E o Senhor abriu o mar para nós. Passamos pelo deserto, estamos caminhando. Mas, irmãos, a Jerusalém celestial está logo ali, né? Canaã celestial, Jerusalém celestial, Canaã celestial não, né? Não existe, que é Canaã terrena, é onde eles foram. A terra se chamava Canaã, depois eles mudaram o nome dela para Israel. Está logo ali, é só atravessar o Jordão. Nós estamos próximos a esse grande momento de atravessar o Jordão para entrar na Jerusalém celestial. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem se pichou um pouquinho, né? Mas que Deus abençoe a todos vocês, né? Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Qualquer dúvida é só. Amanhã não, França, amanhã não, tem dó de mim. É segunda-feira, meu irmão. Segunda-feira. Agradecemos aí a Farmastore, a distribuidora Kaiser, a Tititi Lanches, Easy Informática, Papelaria Multipresentes, Papelaria Personaliza, Café Expedicionário, Loja Intimação, Padaria Nicolini, Leila Nicolini, Corretora de Imóveis e Farma Vida. Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos que estiveram nos ouvindo. Que o Senhor os abençoe. Shalom.